Olá, estamos de volta. Dessa vez vamos falar sobre programação. Eu estou interessado em decodificar um formato de arquivo chamado CAF, né? C-A-F, né? Em inglês, Core Audio Format, que é um container de áudio, no caso. Aqui eu tenho um exemplo que eu estou querendo extrair a informação desse arquivo teste.caf aqui. Tem áudio e tem informação MIDI que dá o andamento aí dos instrumentos dessa bateria. Eu queria extrair o MIDI desse arquivo teste. Então eu resolvi fazer um módulo em Python, que eu estou escrevendo aqui. Esse é o caf.py, que vai seguir essa especificação que tem no site da Apple, de desenvolvimento, né, do Core Audio Format. E daí eu vou seguir o que está escrito aqui. Ele é basicamente a descrição dos cabeçalhos em C ou C++, e eu vou traduzir isso em Python. A primeira abordagem que eu fiz foi seguir um dos módulos que já existem do próprio Python para decodificar o formato AIF, que é um container também de áudio, que é o ifc.py. Eu achei a estrutura dele um pouco meio que antiquada assim, né, no código, né, e não gostei muito do código e da maneira como ele está tratando a decodificação, as funções auxiliares aqui que está seguindo. Então eu resolvi, comecei basicamente seguindo esse módulo do Python e aí eu comecei depois a alterá-lo para seguir um pouco mais com alguma estrutura, acho que um pouco mais moderna. Por exemplo, eu estou usando aqui named tuple aqui para poder decodificar os cabeçalhos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um cabeçalho em C, esse primeiro aqui, que é onde começa toda a estrutura do CAF, esse primeiro, struct caf file header, né? E aí tem três elementos, o file type, o file version e o flags. E aqui são os tipos que ele representa, o unsigned int 32, o unsigned int 16, o unsigned int 16 também. Então isso aqui pode ser transformado numa named, primeiramente numa named tuple, que é o que eu fiz aqui, o file header, e eu descrevi a named tuple com os elementos, só tirei o m na frente, algumas coisas para ficar mais legível também, não precisa seguir literalmente como está ali. E depois, como ler a estrutura, decodificar essa estrutura no formato de C. Para isso a gente usa um módulo Python chamado struct. E o unpack vai ler um conjunto de bytes, que está aqui nesse caso, nessa leitura aqui, e um padrão que a gente tem que codificar. Para poder entender esse padrão, tem que olhar a estrutura aqui do Python do módulo. Né? Então tem os caracteres, aí diz como é que decodifica a coisa toda. Então, para isso, eu já olhei como é que funciona. Primeiro, eu tenho que olhar a especificação, eu vejo o primeiro cabeçalho, eu tenho que ter esses elementos e o tipo tal. E daí eu faço a decodificação, não nesse arquivo, no meu, que é esse aqui, nessa máscara aqui. Ó. Então, a máscara e os bytes que eu vou ler. Então, eu já cheguei a fazer até esse audio format, até onde descreve a primeira parte do formato do áudio. Ele primeiro começa lendo o file header, depois ele tem um chunk header e depois tem um desk, que é uma outra seção também. Como é que eu desenvolvi? Eu segui muito, primeiro a parte como está desenvolvida no próprio, como eu falei antes, né, no próprio Python, o módulo de OIF. Só depois eu treinei para usar named tuple, porque aqui não usa named tuple. E ele também faz uso de um submódulo, um módulo principal chamado chunk, mas esse chunk não segue muito como é dentro do CAF. O IF sim, mas o Wave sim, mas o CAF não. Então eu fiz essa classe, que eu não gosto muito do nome dela, que está igual ao do outro lá, mas eu provavelmente vou alterar depois. Mas um classe que vai seguir cada uma das fases do cabeçalho que eu apresento aqui, das etapas também dentro do arquivo, sequencialmente, então, se possível. Né? Então primeiro é o file header, depois vai ter um chunk reader, depois o audio format, como eu falei, e tem as funções auxiliares, os métodos auxiliares aqui, né? E esse é o init que faz todo o trâmite da coisa. Ele vai tanto ler com uma string ou um open, um arquivo aberto já. Primeiro eu tento ler o cabeçalho e depois eu testo se tem a informação CAF dentro, porque isso aqui está descrito dentro do da própria especificação, aqui é o file type. Ó. Então o file type tem que ter essa string CAF dentro. Se você olhar aqui, ele é um int 32, mas no meu código ele não está como int 32, está como uma string de 4 caracteres, porque é justamente isso. Na verdade, 32 bytes são
32 bits vai dar os 4 caracteres aqui. E é uma maneira que é mais fácil de você testar, por exemplo, porque eu posso botar a string direto em vez de botar um número que representaria essa string. Então dá para fazer esse tipo de conversão direta no caso do módulo struct com unpack no Python. Né? Então eu vou executar e vamos ver já o que está acontecendo. Eu tenho esse arquivo, um arquivo de teste que está dentro do meu home, e esse aqui, teste.caf, que é o que eu mostrei para vocês. Né? Eu executei, então o primeiro cabeçalho é o header, tem a string caf, a versão é 1, e dentro da documentação diz que existe até agora a versão 1, que é a versão 1 que estou seguindo, e o flags tudo zerado porque também não está sendo usado. Próximo passo é ler o chunk header, e aí ele tem simplesmente a string desk, né, e o tamanho do cabeçalho que ele vai precisar ler depois, que é o audio format. Aí dentro do audio format, está bem aqui, que eu vou ler o audio format read, o que vai acontecer? Vou precisar ler todo esse conjunto de informações que estão aqui, bytes, número de bytes por canal, tipo de sampling, que é o que está sendo exibido aqui. Ó. Bytes per o CD, áudio, o CAF Audio Format tem toda essa informação. Então, por exemplo, eu sei que o sample rate é de 44K, esse sample rate que está aqui mostrando, e tem 2 canais, então estéreo, né? E outras informações. Então, já estou conseguindo decodificar uma parte do CAF, né? E basicamente vou seguir essa estrutura aqui, usar o name do tuple, decodificar com struct, né? E unpack os cabeçalhos, e seguir a especificação com os detalhes que tiver aqui presente, os tipos, o nome dos parâmetros, o tamanho, e basicamente seguir essa especificação. E vou fazer esse módulo no decorrer da semana e tentar seguir o que mostrando para vocês.